Nós acabamos de assistir agora uma palestra com o professor Ulisses Ferreira de Araújo, professor titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, que veio fazer refletir os professores sobre a aprendizagem baseada em problemas e metodologias ativas na educação. Professor Ulisses, muito obrigada pela palestra. A gente ainda gostaria de perguntar, até para que todos que estão nos assistindo possam refletir também, as transformações radicais pelas quais vem passando o acesso às informações e ao conhecimento decorrentes das revoluções tecnológicas exigem uma mudança de relação entre professor e aluno? A resposta imediata é sim. E a razão principal é que hoje você tem a tecnologia incorporada no dia a dia das pessoas, não só de alunos, mas de nós adultos, como celular, internet, tablets, computadores. Quer dizer, isso está incorporado no nosso dia a dia e também na vida dos alunos. Então, não tem como, por um lado, você não incorporar essas tecnologias no dia a dia da sala de aula, porque elas não têm como ficar fora do espaço escolar por fazer parte do cotidiano da vida das pessoas. Mas o outro lado mais importante é porque por detrás dessas tecnologias nós estamos falando de internet. E a internet, hoje, ela democratiza o acesso à informação e ao conhecimento. Não é só informação, ela é a informação que gera conhecimento. Então, na minha palestra, inclusive, eu fiz o comparativo, que de fato é um comparativo adequado, com a criação da imprensa pelo Gutenberg lá no século XVI. Quer dizer, o conhecimento que ficava restrito aos mosteiros, por exemplo, e só tinha um grupo de pessoas que tinha acesso, com a imprensa e publicação de livros, isso se disseminou. E agora, com a internet, o acesso à informação e ao conhecimento hoje está no meu celular agora. Então, isso, evidentemente, muda bastante as relações entre professor e aluno, porque o professor deixa de ser o detentor do conhecimento, o único detentor do conhecimento na relação professor-aluno. Professor Ulisses, a distância, entretanto, que ainda existe entre a formação dos professores no Brasil e o perfil dos jovens do século XXI, impede que se coloque o foco na aprendizagem e não no ensino. Ou seja, os professores ainda não conseguem se deslocar da frente da sala de aula? Eu não usaria, Rosa, o termo impede. Eu acho que não é que impede, ele dificulta, mas é mais por uma dificuldade dos professores em sair desse seu lugar de detentores do conhecimento. Tá? Eu acho que esse é o ponto central no que a gente está falando, quer dizer, até emendando com a primeira pergunta. Dentro desse processo que a gente vive hoje, o conhecimento não está mais no professor. Ele passa a ter um papel de mediador. As próprias faculdades de educação e a formação do que é ser professor sempre colocou o professor como detentor do conhecimento, aquele que vai ensinar. E é isso que gera uma dificuldade em muitos professores em sair desse plano de ser quem ensina e dar espaço para a aprendizagem do aluno. Então, a tecnologia ajuda isso daí, dificulta, mas o professor não tem saída que não seja começar a entender que o aluno sabe tanto ou mais do que ele um monte de outras coisas e aprender a trazer esse conhecimento para dentro da sala de aula, esse conhecimento do aluno. Professor, em poucas palavras, o que é a revolução educacional? Ou a necessidade de reinventar a educação? A discussão que eu faço sobre as revoluções educacionais, elas vão nessa direção que a gente está falando aqui, porque essa escola onde o professor ensinava era uma escola que atendia só 10% da população. No Brasil, é a Constituição de 88 que trouxe a nova realidade de que a educação é um direito, logo é para todas as pessoas. É responsabilidade da sociedade oferecer educação para todo mundo. Ao trazer todos para dentro da sala de aula, você precisa mudar a forma com que lida com a educação. E aí que entra esse papel dessas revoluções educacionais
em que essa escola ela precisa trazer o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, certo? E isso mexe com a relação de sala de aula. E o professor precisa, portanto, se adequar a essa nova realidade e assumir esse papel de mediador. Para que essa revolução, que é uma revolução, na verdade, de inclusão de todas as pessoas dentro da sala de aula do processo educativo, seja ela pobre, negra, rica, mediana, que a escola acolha essa diversidade no trabalho pedagógico. E é isso que exige uma mudança de postura dos professores. O seu trabalho pressupõe um encaminhamento das relações escolares, perpassando os conceitos da ética e de responsabilidade social. Brasil 2019, estamos encaminhados para isso? Já ou ainda temos muito trabalho? Temos muito trabalho pela frente. Essa é a verdade dos fatos, porque o Brasil não tem, a não ser nos anos recentes e com muita resistência, uma lógica educacional de educação em valores. Vamos lá, a gente precisa diferenciar o que aconteceu no Brasil, no sistema educacional, durante o período da ditadura militar, tá? Onde existia uma disciplina chamada educação moral e cívica, que por detrás disso, o que estava? Estava o ensino do civismo, da bandeira, da pátria e conteúdos como esse. O que surge a partir de 88, com a Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, é que essa Constituição brasileira, ela tem como pressuposto por detrás de tudo que ela, de toda ela, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa é uma outra lógica de ética e de valores, que é uma lógica da diversidade, é uma lógica de respeitar todos os seres humanos, independente de crença, de ideologia, é o respeito à comunidade LGBT, é o respeito à diversidade em todas as suas manifestações, certo? É o direito, defesa da diversidade afro, das culturas afro. Quer dizer, toda essa diversidade cultural, ela veio junto da Constituição de 88. E isso, a partir de 96, quando foram criados parâmetros curriculares nacionais, esses temas entraram no currículo brasileiro através dos chamados temas transversais. Houve muita resistência no começo dos temas transversais, mas isso veio se consolidando no dia a dia do sistema educacional brasileiro. 2019, o que a gente está vendo é um risco, efetivamente, de se abandonar essa lógica da Declaração Universal dos Direitos Humanos como lógica ética e moral de educação e valores, certo? Em favor de uma lógica de uma moral em torno da cidadania, do patriotismo nessa linha. Então, se a gente está encaminhado, eu diria não, que a gente está correndo muito risco de haver um retrocesso em relação a conquistas que o Brasil teve, que estão em sintonia com o que o mundo ocidental todo adotou desde 48, quando surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil, em 88, incorporou, 40 anos depois. Então, estamos correndo risco, mas tem um caminhamento, tem experiência já nessa direção. Professor Ulisses, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu ouso dizer que a fala já foi suficientemente contundente e acho que mudanças devem acontecer, acho que nos próximos anos aí, dentro de um desenvolvimento estratégico do colégio, e por isso sua vinda aqui foi bastante bacana. Eu agradeço ao Colégio C pelo convite, vir aqui discutir, trocar essas ideias sobre as mudanças na educação, as evoluções educacionais, as novas metodologias que vem impactando o mundo do trabalho e da formação educacional. Espero ter deixado aqui experiências e que podem ajudar a escola na construção de uma nova arquitetura pedagógica, de uma nova forma de ver a educação daqui para frente.